Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Igor Harrison nunca acreditara no poder da ternura. Desde a infância aprenderá a se proteger do mundo construindo muros ao redor do coração. Sua casa de infância em Chicago não passava de uma casca fria, marcada pela sombra de seus pais ausentes e fracassados. Seu pai, Richard Harrison, era um homem taciturno e distante, perdido no álcool e em noites sem fim. Preferia afogar seus próprios fracassos em copos de uísque a guiar os filhos. Quanto à mãe Evelyn, ela fora uma presença fantasmagórica, engolfada pela pobreza, pelo álcool e pelo desespero. Deixará para trás um rastro invisível, porém profundo, o de um amor que Igor jamais receberá e não sabia como recuperar. O bairro onde Igor cresceu era um labirinto de vielas úmidas e casas apinhadas, um vestígio de pobreza e abandono. O ar era pesado, saturado de fumaça, cheiro de comida queimada e poeira. O riso das crianças era raro, abafado pelos gritos dos adultos lutando contra um mundo que parecia tê-los esquecido. Fome, frio, solidão, a tudo isso compunha o cotidiano desse menino, que aprendeu desde cedo que a vida não era moleza. Para sobreviver, Igor aprenderá a ficar em silêncio, a ignorar a dor, a esconder as lágrimas em silêncio. Nunca soubera o que era segurança, o aconchego de um lar, nem mesmo a certeza de que alguém o amava. Carícias, palavras doces, encorajamento. Tudo isso lhe era proibido, relegado a um mundo que ele não havia deixado. As noites eram longas e silenciosas, embaladas apenas pelos gritos dos vizinhos e pela respiração irregular dos pais, prisioneiros de seus próprios desastres. Apesar dessa infância marcada pelo sofrimento, Igor encontrou refúgio na ambição. Jurou que um dia deixaria aquelas ruas sufocantes e construiria uma vida onde a pobreza e a dor jamais o alcançariam. Agarrou-se à escola, ao trabalho, ao sucesso, construindo um muro entre si e seu passado, pedra por pedra. E conseguiu. Anos de luta incansável o tornaram um homem próspero, respeitado, rico e admirado. Mas por trás dessa máscara de sucesso ainda se escondia um menino abandonado, prisioneiro de suas memórias e da solidão que sempre o acompanhará. Naquele dia, porém, tudo mudou. Suas filhas, Emily e Sophie, alegres e despreocupadas, o levaram para um passeio pelas ruas da cidade. Elas desconheciam a profundidade das feridas do pai e queriam apenas compartilhar um momento de cumplicidade. E então lhe mostraram sua curiosidade inocente e leve. Uma mendiga sentada na calçada, o corpo curvado, as roupas gastas, o rosto marcado por anos de miséria. Igor parou de repente. Um arrepio percorreu sua espinha. Seus olhos se fixaram naquela figura frágil e alquebrada, e ele viu em seu olhar algo familiar, terrivelmente familiar. Era o rosto de sua mãe, Evelyn, mas transformado pela pobreza e anos de abandono. A mesma expressão cansada, a mesma melancolia, a mesma dor silenciosa que ele vira outrora, mas amplificada, exacerbada pelo tempo. Naquele momento, todas as barreiras que ele havia construído ao redor do seu coração ruíram. Memórias reprimidas jorraram como uma torrente incontrolável. O cheiro do chão úmido, os gritos abafados da sua juventude, a fome, o medo, a ausência de amor. A mendiga não era apenas uma mulher na rua. Ela era o espelho do seu passado, o reflexo de tudo aquilo de que ele havia fugido e tentado ignorar. E pela primeira vez em décadas, Igor se sentiu vulnerável, assustado, mas também vivo. O passado o havia alcançado, brutal e implacável, e ele sabia que nunca mais poderia ignorá-lo. Naquele dia, naquela rua comum de Chicago, sucesso, riqueza e poder pareciam insignificantes diante da força inexorável de suas memórias e feridas enterradas. A luz cinzenta do fim da manhã banhava a movimentada rua de Chicago. Igor Harrison caminhava ao lado de suas duas filhas, Emily e Sophie, aproveitando o passeio para compartilhar um raro momento de tranquilidade familiar. Emily, de 16 anos, herdara os olhos brilhantes e curiosos do pai, enquanto Sophie, de 12 anos, possuía uma mistura de doçura e travessura, sempre pronta para questionar o mundo ao seu redor. Tudo parecia normal até que Emily parou de repente e apontou para algo na calçada. "Olha, pai", disse ela com a inocência da sua idade. "Aquela mulher parece perdida." Igor seguiu o olhar dela e de repente prendeu a respiração. Sentada ali com um casaco velho e poído, o rosto marcado pela vida e pela privação, estava uma mendiga. Mas não foi apenas a pobreza dela que o impressionou. Foi o olhar dela, profundo e melancólico, e a estranha semelhança com sua própria mãe. Um arrepio percorreu sua espinha, e seu coração pareceu parar por um instante. A mulher tinha as mesmas feições cansadas, a mesma expressão de sofrimento e resignação, mas distorcida por anos de miséria e abandono.
Igor congelou, incapaz de pronunciar uma palavra. Sophie, despreocupada, puxou delicadamente sua manga. Pai, você vem ver? Ela parece tão triste. Igor desviou o olhar ligeiramente, tentando se recompor, mas a imagem de sua mãe invadiu cada canto de sua memória. Ele viu Evelyn, outrora cheia de vida, desaparecendo lentamente sob o peso da pobreza e das dificuldades. Memórias inundaram sua mente, o chão úmido da casa de sua infância, o silêncio opressivo de seus pais, as noites passadas esperando por um gesto de amor que nunca veio. Emily, Sophie, fiquem perto de mim, disse ele com a voz mais baixa do que pretendia, um tremor revelando sua emoção. Suas filhas, sensíveis à mudança repentina, aproximaram-se silenciosas e atentas. Igor ajoelhou-se delicadamente diante da mulher, sentindo suas mãos tremerem levemente. Seus olhos, fixos nos dela, buscavam uma pista, um sinal de reconhecimento. Mãe, ele sussurrou quase imperceptivelmente, como se tivesse medo de que dizer a palavra quebrasse a realidade. A mendiga ergueu lentamente os olhos, encontrando os dele. Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Houve um lampejo de consciência, um lampejo de reconhecimento, ou talvez simplesmente a surpresa de ser visto. Igor sentiu uma conexão frágil se formar entre eles, um fio tênue, mas poderoso que o trouxe de volta à criança que fora, a todas as feridas que havia enterrado sob anos de sucesso e aparente indiferença. Emily finalmente quebrou o silêncio, ingênua, mas cheia de gentileza. Pai, você quer dar alguma coisa para ela comer? Acho que ela não come há muito tempo. Igor assentiu lentamente, ainda sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, sentiu uma estranha mistura, medo, culpa, mas também um vislumbre de esperança. Talvez aquele encontro, tão inesperado, fosse o início de um confronto com o passado do qual ele sempre tentará escapar. Hesitante, estendeu a mão e colocou delicadamente algumas notas na mão do mendigo. O contato, pequeno mas real, desencadeou uma cascata de emoções dentro dele. A pobreza que ele sempre ignorara, a dor que reprimira, o rosto de sua mãe, perdido nas sombras dos anos, tudo estava lá, presente e inevitável. E naquele momento de suspensão, Igor compreendeu que sua vida havia acabado de mudar. Aquele encontro inócuo despertaria memórias, dores e verdades que ele não conseguia mais ignorar. A respiração de Igor era irregular, como se ele tivesse acabado de mergulhar em um abismo do qual acreditava ter escapado há muito tempo. Seus olhos permaneciam fixos na mendiga, e cada detalhe de seu rosto parecia desencadear uma enxurrada de lembranças. A semelhança com sua mãe, Evelyn, não estava apenas nas feições, estava na expressão cansada, na melancolia e naquela mesma resignação diante de um mundo cruel. Ele se via como uma criança, correndo pelas ruas estreitas de seu bairro pobre, tentando escapar do tédio e da fome. As paredes de sua casa eram úmidas, cobertas de mofo, e o ar era sempre pesado, carregado de poeira e silêncio. Ele se lembrava das noites em que esperara sozinho o retorno dos pais de suas escapadas noturnas, na esperança de um gesto de carinho, uma palavra de encorajamento. Mas nada vinha. O vazio o cercava, um vazio que ele aprenderá a ignorar, a camuflar sob uma casca de silêncio e indiferença. Seu pai, Richard, era um homem distante e severo, capaz de sentir uma raiva imensa, mas raramente de afeição. Igor se lembrava dos momentos em que o tilintar de copos anunciava a fuga de Richard para o álcool e à noite, deixando seus filhos sozinhos com medo e frio. E sua mãe, Evelyn. Ela estivera lá fisicamente, mas seu espírito parecia perdido nas sombras da pobreza e do álcool. Ela se tornará um espectro entre eles, absorta pela própria dor, incapaz de proteger os filhos ou de transmitir qualquer sinal de amor. Igor sentiu de repente uma raiva incômoda, uma mistura de tristeza e injustiça. Por que haviam sido abandonados daquele jeito? Por que a vida os deixará sozinhos, abandonados à indiferença de pais sobrecarregados? Essas memórias que ele tentará enterrar sob os anos de sucesso, agora retornavam com uma intensidade devastadora. Emily e Sophie, ainda ao lado dele, observavam o pai com preocupação. Não entendiam por que seu rosto, tantas vezes impassível e seguro de si, agora estava tenso, e por que suas mãos tremiam levemente. Sentiam que aquela mendiga não era apenas mais uma mulher na rua, mas representava algo muito mais profundo, um fragmento do passado de seu pai. Igor respirou fundo, tentando se recompor. Mas cada gesto da mendiga, cada arrepio em seu casaco puído, trazia de volta a imagem de Evelyn como ele se lembrava, uma jovem outrora cheia de vida, que finalmente se dissolvera na pobreza e no esquecimento. Ele percebeu que apesar de tudo que havia construído, sua riqueza, sua carreira, sua reputação, nunca havia curado essa ausência.
Seu sucesso jamais substituirá o amor de uma mãe, e nenhuma conquista poderia preencher o vazio deixado por uma mãe perdida na dor. No entanto, em meio a essa turbulência interior, um sentimento frágil emergiu: esperança. Talvez aquele encontro fosse uma chance de se reconciliar com seu passado, de entender o que havia perdido e por que sempre fugia. Talvez, finalmente encarando a verdade, ele pudesse começar a se curar. Igor estendeu a mão para o mendigo novamente, desta vez mais determinado. Emily e Sophie, percebendo que aquele gesto era importante para o pai, seguiram-no em silêncio, prontas para apoiar e compreender, mesmo que ainda não soubessem o que. E naquele momento de suspensão, Igor Harrison compreendeu que sua vida havia mudado. O passado que ele pensava estar enterrado há décadas ressurgiu, e ele não podia mais fugir dele. A mendiga não era apenas uma moradora de rua, ela era um espelho de tudo que ele havia sido, de tudo que havia perdido e talvez, de tudo que ele ainda pudesse reencontrar. O vento gelado de Chicago soprava suavemente pela calçada, mas Igor não percebeu. Sua atenção estava inteiramente voltada para a mulher sentada à sua frente. Cada ruga, cada mancha em seu rosto parecia contar uma história de dor e abandono. E através dessa história, Igor viu o reflexo de sua mãe, Evelyn, que não via há décadas. Ele se lembrava do rosto jovem e luminoso dela, das mãos esbeltas e da ternura que em instantes fugazes, transparecia em seus olhos cansados. Mas agora, tudo isso havia sido apagado pelos anos de pobreza e solidão. A mendiga, com seu casaco puído e cabelos emaranhados, trazia todos os vestígios da vida que sua mãe levará depois de abandoná-lo. Igor sentiu um nó se formar na garganta. Mãe, ele sussurrou com a voz trêmula, quase inaudível. A mendiga olhou para ele e em seu olhar, ele pensou ter visto uma centelha fugaz de consciência, como se ela entendesse algo que só Igor conseguia ver. Aquele momento frágil e silencioso estava carregado de emoção. Igor sentiu o peso de todos aqueles anos de dor acumulada recair sobre seus ombros. Ele se lembrou dos dias em que tentará entendê-la quando criança. As ausências repetidas, as promessas quebradas, as lágrimas silenciosas a portas fechadas. Ele crescerá com um sentimento de traição que nunca fora capaz de expressar. E agora, diante daquela mulher, o passado voltava à tona com uma intensidade avassaladora, lembrando de tudo aquilo de que tentará fugir. Emily, a mais velha, olhou preocupada para o pai. Pai, você está bem? Perguntou baixinho. Sophie, a mais nova, agarrou a manga do casaco dele, parecendo sentir que algo importante estava acontecendo. Igor respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, deixou a voz falhar um pouco. Eu perdi minha mãe quando era pequeno. Nunca mais a encontrei. As meninas trocaram um olhar, finalmente entendendo que aquele não era um encontro comum. Nunca tinham visto o pai daquele jeito, vulnerável e comovido, e entenderam que aquela mendiga era muito mais do que apenas mais uma mulher na rua. Igor relembrou as vezes em que tentou preencher o vazio da infância com sucesso e dinheiro. Cada vitória profissional, cada reconhecimento público, tudo fora um paliativo para a ausência da mãe. Mas nada poderia substituir aquela conexão perdida, aquele calor materno que ele sempre buscou e que a vida lhe negou. Hesitante, estendeu a mão e a pousou suavemente sobre a do mendigo. O contato foi mínimo, mas suficiente para desencadear uma onda de lembranças, arrependimentos e realizações. Ele compreendeu então que aquele encontro não fora acidental. Era uma oportunidade de confrontar tudo aquilo de que tentará escapar, a dor, a culpa, mas também a possibilidade de perdão, ou pelo menos de reconciliação interior. A mendiga sussurrou algo, quase inaudível, mas o suficiente para Igor ouvir uma palavra familiar, um eco de seu passado. Igor. O nome ecoou em sua mente como o estrondo de um trovão. Seria ela mesmo? Seria Evelyn, a mãe que ele perderá e cuja ausência moldara toda a sua vida? Ou seria simplesmente o reflexo de uma memória reprimida por muito tempo, ressurgindo diante dele de forma fragmentada? Igor ainda não sabia. Mas sabia de uma coisa: precisava ficar, falar, entender. Precisava encarar essa sombra do passado e descobrir a verdade, custasse o que custasse. O silêncio da rua parecia ter se adensado ao redor de Igor. Os sons habituais da cidade, buzinas, vozes, passos apressados, agora pareciam distantes, como se abafados pela intensidade do momento. Igor inclinou-se ligeiramente em direção à mendiga com as mãos ainda trêmulas, e tentou romper o véu de dor que envolvia o rosto dela. Eu não sei se é você, se é mesmo você, sussurrou ele com a voz quase estranha aos seus ouvidos. Mas eu acho que você é minha mãe. A mendiga sentada na calçada virou lentamente a cabeça. Seus olhos, marcados por um cansaço que parecia pesar décadas, encontraram os de Igor. Um momento de suspensão se seguiu.
Então, com a voz fraca, quase sufocada, ela murmurou: Igor, meu garoto. As palavras, simples e entrecortadas, ressoaram como um eco no coração do filho. Igor sentiu as pernas cederem ligeiramente e a respiração presa. Emily e Sophie, atrás dele, prenderam a respiração, incapazes de desviar o olhar. Estavam vendo o pai vulnerável pela primeira vez e compreenderam, mesmo sem saber de tudo, que aquela mulher era o centro de seu tormento silencioso. Eu procurei por você, continuou a mendiga com a voz trêmula. Eu tentei voltar, mas... Ela parou de falar, incapaz de terminar a frase, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Igor sentiu uma onda de dor e conforto se misturarem dentro de si. A culpa, há muito reprimida, ressurgiu. Por que ela havia desaparecido? Por que havia abandonado os filhos? Mas, junto com essa raiva, um pequeno vislumbre de humanidade despertou. O reconhecimento de que ela ainda estava lá, de que um fragmento de seu passado permanecia vivo. Emily deu um passo à frente lentamente, com a voz suave e mais segura. Pai, acho que ela te ama de um jeito diferente. Talvez ela não soubesse como demonstrar. Sophie, apertando a mão da irmã, acrescentou. Podemos ajudá-lo, se você quiser. Igor soltou um suspiro trêmulo, o peso de toda a sua vida subitamente repousando sobre aquele simples gesto de suas filhas. Ajoelhou-se completamente, aproximando-se do mendigo, e sussurrou. Eu nunca te esqueci, mãe. Mesmo quando pensei que tinha te perdido para sempre. Eu te procurei em cada sucesso, em cada vitória. Mas te procurei em vão. Até hoje. Um tremor percorreu o corpo deles, como se anos de silêncio e sofrimento tivessem sido apagados num instante. A mendiga, com os olhos marejados de lágrimas, colocou as mãos sobre as de Igor. O contato breve, mas carregado de emoção, selou o início de um diálogo que palavras por si só não conseguiam expressar. Pela primeira vez em décadas, Igor sentiu que o passado podia ser confrontado. Que o perdão, ou pelo menos a compreensão, podia emergir. E através dos olhos de suas filhas atenciosas e solidárias, ele compreendeu que esse vínculo familiar rompido talvez pudesse ser reparado, que o sofrimento não precisava mais ser um segredo escondido nas sombras. Suas mãos permaneceram unidas por alguns instantes, o tempo suspenso naquele gesto frágil, mas esperançoso. Igor compreendeu que aquele encontro, por mais doloroso que fosse, marcava o início de uma reconstrução, de uma reconciliação com o passado e consigo mesmo. O silêncio reinava no carro enquanto Igor dirigia pelas ruas escuras da cidade. Suas duas filhas, Emily e Sarah, estavam sentadas no banco de trás aconchegadas, ainda se recuperando da cena que tinham acabado de presenciar. O pai não dissera uma palavra desde que vira o mendigo, e seu rosto, normalmente fechado, parecia assombrado. Pai, quem era essa mulher? Emily perguntou timidamente, sua voz quase abafada pela tensão. Igor não respondeu imediatamente. Suas mãos apertaram o volante, os olhos fixos na estrada como se estivesse fugindo de um fantasma. Finalmente respirou fundo e disse. Não foi ninguém. Esqueça o que viu. Sarah franziu a testa. Ela conhecia o pai, sabia quando ele estava mentindo. Seus olhos azuis, herdados dele, escureceram. Pai, você a conhecia. O silêncio que se seguiu pesou sobre o carro. Igor cerrou os dentes, incapaz de negar. Imagens do passado que ele vinha tentando enterrar há anos, retornaram em ondas dolorosas. Aquela mulher na rua, não era uma estranha. Era alguém que havia deixado sua marca em sua história. Alguém que ele preferiria nunca mais ver. Quando chegaram em casa, Sarah se recusou a subir para dormir. Ficou parada na sala, de braços cruzados, desafiando o pai com um olhar. Emily, mais gentil, hesitou, mas acabou se juntando à irmã. Você está escondendo algo de nós, disse Sarah. E nós temos o direito de saber. Igor suspirou, colocou as mãos nos joelhos e afundou na velha poltrona de couro. O tic-tac do relógio ecoou pela sala. Essa mulher, o nome dela é Ana, ele finalmente sussurrou. Os olhos de Emily se arregalaram. Ana? Você a conhecia? Igor assentiu lentamente. Ela fez parte da minha vida, há muito tempo. Muito antes de você nascer. As meninas trocaram um olhar. Sabiam que estavam tocando em uma verdade que o pai sempre se recusará a discutir. Sarah se aproximou e se ajoelhou diante dele. Conte-nos, pai. Quem é ela realmente? Igor encarou as filhas, dividido entre o medo de que as feridas reabrissem e a necessidade da verdade. Sua voz tremeu quando finalmente disse. Ela não era apenas uma mulher que eu conhecia. Ela era, mais. Sarah sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Emily levou a mão à boca. O pai reservado delas acabará de abrir uma porta que elas não tinham certeza se conseguiriam fechar. E no pesado silêncio que se seguiu, uma certeza se instalou.
aquela mendiga não era apenas uma sombra do passado. Ela era o início de uma revelação que abalaria toda a família. Na manhã seguinte, Igor levantou-se antes das filhas. A lembrança da mendiga, de seus olhos cansados e daquela palavra pronunciada tão fracamente, Igor, continuava a turvar sua mente. Cada passo para dentro de casa parecia despertar ecos do passado que ele pensava ter enterrado para sempre. Ele sentou-se na sala de estar, mal tocando a xícara de café, e pensou sobre Ana. Ela nunca fora apenas uma mulher de passagem por sua vida. Ana fora a luz frágil de sua infância, a única pessoa capaz de lhe dar um pouco de calor em um lar vazio. Ela fora amorosa, atenciosa e, acima de tudo, presente, até o dia em que desapareceu, deixando Igor e seu irmão sozinhos para enfrentar a frieza de um pai distante. Enquanto as meninas se preparavam para a escola, Igor sentiu que precisava encarar a verdade. Ele não podia mais se esconder atrás de seus sucessos ou de suas máscaras de força. Emily e Sarah mereciam conhecer a parte dele que ele havia ignorado por tanto tempo. Meninas, ele começou hesitante. Sentem-se. Tem uma coisa que preciso contar a vocês. As duas meninas sentaram-se no sofá, silenciosas, mas atentas. A mulher que você viu ontem, ela não era apenas uma mendiga. Ela era alguém muito importante para mim. O nome dela é Ana, e ela era minha mãe adotiva, explicou Igor, com a voz revelando a emoção. Emily franziu a testa. Sua mãe adotiva? Mas você já tem mãe, não é? Igor assentiu lentamente, juntando as mãos no colo. Sim, minha mãe biológica, Evelyn. Ela abandonou a mim e ao meu irmão quando éramos bem pequenos. Ana chegou logo depois, tentando preencher esse vazio, mas as circunstâncias da vida a separaram de nós. Ela desapareceu antes que eu pudesse realmente agradecê-la ou entender o que ela significava para mim. Sarah, com os olhos marejados, sussurrou. Então, a mulher na rua, ela é Ana? Sim, disse Igor com a voz trêmula. É ela. Ela viveu anos de pobreza e sofrimento, e no entanto aqui está ela. Depois de todo esse tempo, ela está aqui. Um silêncio pesado se instalou. As meninas agora entendiam que o pai carregava feridas profundas, ausências que moldaram seu caráter e sua maneira de ver o mundo. Igor, pela primeira vez, deixou transparecer sua vulnerabilidade. Passei a vida fugindo da dor, continuou ele. Fugindo do vazio que a vida deixou dentro de mim. Mas ontem, quando a vi, algo despertou. Uma parte de mim que eu pensava estar perdida. E eu acho que é hora de consertar o que ainda pode ser consertado. Emily pegou a mão do pai. Pai, estamos com você. Podemos ajudá-lo novamente. Sarah assentiu vigorosamente. Sim, temos que fazer isso. Pela primeira vez em anos, Igor sentiu um peso ser tirado dos ombros. Conhecer Ana não foi apenas um choque emocional, foi uma oportunidade, uma chance de confrontar o passado, curar-se e, quem sabe, reconstruir uma família fragmentada. E lá no fundo, um vislumbre de esperança reacendeu-se. Talvez esta história não fosse apenas uma tragédia, mas o início de uma reconciliação, uma reparação que nem o tempo nem a dor poderiam impedir. Poucos dias depois, Igor finalmente decidiu voltar para ver Ana. O frio cortante de Chicago o atingia, mas ele não sentia nada além da urgência do momento. Emily e Sarah o acompanharam silenciosas mas unidas, compreendendo que cada passo que davam juntas as aproximava de um fragmento esquecido da história de sua família. Ana estava sentada no mesmo lugar na calçada, enrolada em seu casaco surrado. Seu olhar, a princípio surpreso, suavizou-se ao reconhecer Igor. O encontro foi frágil, quase irreal, como se o tempo tivesse parado entre eles. Igor. Ela sussurrou com a voz embargada pelos anos. Eu não sabia se algum dia te veria de novo. Ele se ajoelhou diante dela, com as mãos tremendo levemente. Eu nunca te esqueci, Ana. Mesmo quando eu estava furiosa, mesmo quando não entendia por que você foi embora, eu sabia que você tinha sido importante. Ana abaixou a cabeça, deixando uma lágrima escorrer pelo seu rosto. As coisas ficaram complicadas. Depois que você foi embora, tentei te encontrar, mas a vida me esmagou. Caí na pobreza, na solidão, e não queria que você me visse assim. Igor pegou delicadamente a mão dela, sentindo toda a fragilidade e dor acumuladas naquele pequeno gesto. Você nunca deveria ter sofrido sozinho. Eu te procurei em cada sucesso, mas percebi que não é isso que importa. O que importa é você e o que perdemos juntos. Emily e Sarah recuaram, observando a cena com uma mistura de espanto e compaixão. Agora compreendiam a profundidade das feridas do pai e percebiam que a mendiga não era apenas uma estranha, ela fazia parte da história delas. Um elo vivo com um passado que começavam a compreender. Ana olhou para cima e pela primeira vez em anos deu um sorriso fraco.
Eu sinto muito, Igor. Por tudo que você passou, por tudo que perdemos. Igor sentiu o coração apertar. A culpa e a raiva que o assombravam há tantos anos começavam a se dissolver naquela simples troca. Não é hora de falar sobre culpados ou inocentes, respondeu ele suavemente. Perdemos tempo, mas ainda podemos tentar compensá-lo. Ele se levantou, ajudando Ana a se levantar, e suas filhas se aproximaram para lhe oferecer as mãos. Juntas, formaram um círculo frágil, mas reconfortante. A mendiga, a mulher que tanto sofrerá, agora estava de pé, cercada por aqueles que a haviam procurado e amado sem jamais esquecê-la. Naquele momento de suspensão, Igor compreendeu algo essencial. O passado pode ser doloroso, mas também pode ser reparado. Feridas, embora profundas, podem começar a cicatrizar quando a verdade e o amor se unem. E pela primeira vez em muito tempo, Igor sentiu um vislumbre de esperança real. Um futuro onde o sofrimento seria reconhecido. Onde o perdão poderia existir e onde uma família desfeita poderia finalmente começar a se reconstruir. No dia seguinte, Igor tomou uma decisão. Não queria mais que a miséria de Ana definisse sua vida. Com Emily e Sarah ao seu lado, elas elaboraram um plano para ajudá-lo a recuperar um mínimo de estabilidade e dignidade. Começaram oferecendo-lhe roupas limpas e quentes. Ana aceitou timidamente, como se não se sentisse digna de tanta atenção. Emily, com sua gentileza natural, ajudou-o a pentear os cabelos e a se livrar da poeira e da sujeira que pareciam ter se acumulado ao longo dos anos. Cada gesto era um pequeno milagre, e Igor sentiu uma nova emoção percorrê-lo. Orgulho misturado à culpa, a ideia de que deveria ter feito aquilo antes. Pai, Sarah sussurrou, olhando para Ana, ela merece muito mais do que isso, disse ela com firme convicção. Igor assentiu em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Ele passara décadas buscando sucesso para escapar do passado, mas agora entendia que o verdadeiro sucesso estava em consertar o que ainda podia salvar. Então, eles a transferiram temporariamente para um pequeno apartamento que Igor havia reservado para ela. Não era luxuoso, mas era limpo, seguro e aconchegante. Ana entrou timidamente, tocando os móveis como se quisesse ter certeza de que era real e não um sonho. Eu nunca estive em um lugar como este, ela sussurrou com a voz trêmula. Igor sentou-se ao lado dela e colocou a mão sobre a dela. Esta é a sua casa agora, Ana. Você não precisa mais se esconder nas ruas, não precisa mais sofrer sozinha. As meninas, sentadas no sofá, sorriram timidamente. Começavam a entender que a reconstrução da família estava acontecendo naquele exato momento. Naquela atenção dada a Ana e no cuidado que estavam tendo para reparar as feridas do passado. Apesar do progresso, Igor sabia que o caminho à frente seria longo. As memórias da infância, a dor do abandono e os anos de raiva e ressentimento não desapareceriam da noite para o dia. Mas ele estava pronto para encarar essas sombras, para confrontá-las, para que sua família pudesse encontrar equilíbrio e uma nova paz. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, Igor, Emily, Sarah e Ana compartilharam uma refeição simples, mas farta. As conversas foram tímidas, pontuadas por silêncios, mas todos sentiram que algo precioso estava sendo tecido entre eles. Confiança, afeto e esperança por um futuro melhor. Este capítulo de suas vidas marcou o início de uma reconstrução lenta, mas necessária, onde as feridas do passado começaram a cicatrizar sob o olhar atento daqueles que realmente os amavam. Igor percebeu então que a verdadeira coragem não residia no sucesso material, mas na capacidade de encarar o passado e estender a mão àqueles que se perderam. As semanas seguintes foram uma mistura de doçura e desafios. Ana estava lentamente começando a retornar a um ritmo de vida mais estável, mas as cicatrizes das ruas e os anos de sofrimento não desapareciam facilmente. Cada barulho repentino, cada olhar demorado na rua pareciam reviver suas memórias dolorosas. Igor, Emily e Sarah fizeram tudo o que podiam para lhe oferecer segurança e conforto, mas entendiam que a cura levaria tempo. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, Igor sentiu-se inquieto. Ana parecia distraída, com o olhar perdido no espaço. Emily se aproximou e colocou a mão no ombro da mulher. Você está bem, Ana? Ela perguntou suavemente. Ana balançou a cabeça. É só memórias voltando. Coisas que eu tentei esquecer. Igor sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. Você não precisa mais enfrentá-lo sozinha, Ana. Chegamos. Mas as provações não pararam por aí. A família de Igor, há muito afastada, soube da existência de Ana. Alguns membros reagiram com ceticismo e frieza, duvidando da sinceridade daquela mendiga recém-descoberta. A tensão explodiu e Igor se viu diante de uma escolha difícil:
defender Ana e arriscar um conflito familiar, ou ceder à pressão e mais uma vez aliená-la e as filhas? Pai, temos que protegê-la, insistiu Sarah. Não podemos deixar que o passado decida o lugar dela na nossa família. Igor assentiu, cerrando os punhos. Você tem razão. Ninguém vai machucá-la. Não agora, não depois de tudo que ela passou. Confrontar a família fez Igor perceber o quanto havia mudado. O homem que antes fugia da dor e do conflito não existia mais. Agora, ele estava pronto para confrontar não apenas o seu passado, mas também aqueles que se recusavam a enxergar a verdade. Essa provação fortaleceu o vínculo entre Igor, suas filhas e Ana. Juntos, eles decidiram se concentrar no que realmente importava, reconstruir as vidas que haviam perdido, criar um espaço seguro onde o amor e a confiança pudessem existir e aprender a perdoar aqueles que ignoraram a situação por anos. Naquela noite, enquanto todos estavam sentados à mesa, uma frágil, mas real, sensação de unidade pairava no ar. Igor sentiu pela primeira vez em muito tempo que reconstruir sua família não era mais apenas um sonho, mas uma realidade que estavam construindo passo a passo. Na manhã seguinte, a luz invadiu suavemente o apartamento. Pela primeira vez em anos, Igor sentiu uma sensação de verdadeira tranquilidade envolvê-lo. Ana sentou-se à mesa da cozinha com um café quente nas mãos e seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma nova luz, a da dignidade restaurada. Emily e Sarah se ocupavam preparando o café da manhã, rindo baixinho juntas. Igor as observava com o coração pesado, mas repleto de emoção. Ao seu redor, a casa vibrava com uma calma preciosa, um calor que ele nunca conhecera na infância. Pai, disse Emily, colocando um brinde na frente dele, olha como todo mundo está feliz aqui. Igor deu um sorriso fraco, deixando cair a máscara de força e controle que usará por décadas. Sentou-se à mesa, pegou a mão de Ana e observou as filhas. Você tem razão, disse ele suavemente. Hoje é um novo começo para todos nós. Ana assentiu, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Obrigado, Igor, por não me deixar sozinho dessa vez. As meninas trocaram um olhar compreensivo. Elas entenderam que seu pai, antes tão reservado, agora havia encontrado coragem para se reconciliar com seu passado e suas feridas. Nos dias que se seguiram, a família começou a reconstruir suas vidas em torno desse novo equilíbrio. Igor e Ana passaram um tempo se unindo, compartilhando memórias e esperanças. As meninas participaram ativamente dessa reconstrução, tornando-se pilares de apoio para o pai e a nova mãe. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo parque onde Igor crescerá, ele parou e olhou para Ana, Emily e Sarah. Respirou fundo, sentindo a dor do alívio passado. Já passamos por muita coisa, murmurou ele. Mas hoje estamos juntos. E essa é a verdadeira vitória. Ana colocou a mão no braço dele. E nunca mais nos deixaremos. Igor sorriu, um sorriso pleno e genuíno. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completo. O peso do abandono, da pobreza e da solidão transformará-se em força, esperança e um novo amor. Enquanto o sol se punha atrás dos prédios, banhando o parque com uma luz dourada, Igor compreendeu uma verdade fundamental. O passado pode ser doloroso, mas a reconciliação, o amor e o perdão podem criar um futuro brilhante. A família, antes destroçada pela perda e pelo sofrimento, estava finalmente reunida, pronta para enfrentar a vida junta com coragem, ternura e resiliência. E naquele momento de paz, Igor sabia que apesar de todas as dificuldades, eles haviam encontrado o que haviam perdido, uma família, um lar e a promessa de um futuro onde todos poderiam existir plenamente amados e respeitados. Na manhã seguinte, um sol tímido filtrava-se pelas cortinas, iluminando o apartamento com uma luz suave e reconfortante. Pela primeira vez em anos, Igor sentiu uma verdadeira sensação de tranquilidade envolvê-lo. Ana estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café fumegante. Seus olhos cansados, mas repletos de uma luz recém-descoberta, refletiam uma dignidade restaurada e uma esperança renovada. Emily e Sarah se ocupavam com o café da manhã, rindo baixinho, trocando olhares cúmplices. Igor as observava com o coração pesado, mas aquecido pela emoção. Ao seu redor, a casa finalmente vibrava com um calor que ele nunca conhecera na infância. Pai, olha, todo mundo está feliz aqui, disse Emily, colocando um brinde na frente dele. Igor deu um sorriso fraco, deixando cair a máscara de força e controle que usará por décadas. Sentou-se à mesa, pegou a mão de Ana e observou as filhas. Você tem razão, disse ele suavemente. Hoje marca um novo começo para todos nós. Ana assentiu, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Obrigado, Igor, por não me deixar sozinho dessa vez.
As meninas trocaram um olhar compreensivo. Elas entenderam que seu pai, antes tão reservado, havia encontrado coragem para lidar com seu passado e suas feridas. Nos dias que se seguiram, a família começou a reconstruir suas vidas em torno desse novo equilíbrio. Igor e Ana compartilharam momentos de cumplicidade, relembrando memórias e esperanças, enquanto Emily e Sarah se tornaram pilares de apoio para o pai e a mãe. Cada risada, cada gesto carinhoso, cada palavra de incentivo fortalecia o vínculo frágil, mas real, que os unia. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo parque onde Igor havia crescido, ele parou e olhou para Ana, Emily e Sarah. Respirou fundo, sentindo a dor do passado se amenizar e se transformar em força e gratidão. Passamos por muita coisa, murmurou ele, mas hoje estamos juntos. E essa é a verdadeira vitória. Ana colocou a mão gentilmente no braço dele. E nunca mais nos deixaremos. Igor finalmente sorriu, plenamente, um sorriso libertador e sincero. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completo. O peso do abandono, da pobreza e da solidão havia se transformado em amor, resiliência e esperança. Enquanto o sol se punha atrás dos prédios, banhando o parque com uma luz quente e dourada, Igor entendeu uma verdade vital. O passado pode ser doloroso, mas a reconciliação, o amor e o perdão podem criar um futuro brilhante. A família, antes destroçada pela ausência e pela dor, finalmente se reuniu. Juntos estavam prontos para encarar a vida com coragem, ternura e determinação. Eles haviam recuperado o que haviam perdido: um lar, uma conexão profunda e a promessa de um futuro onde todos pudessem viver plenamente amados e respeitados. E naquele momento de paz, Igor sabia que apesar de todas as provações, eles finalmente haviam encontrado a luz que guiaria seus caminhos para sempre.